No programa Extra Classe de hoje eu converso com a professora Iris Amâncio sobre a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. Professora, quais as principais críticas à abordagem feita pelos livros didáticos com a relação à história da África? Bom, primeiro em termos do silenciamento histórico, né, em relação a essa temática. Os livros tradicionalmente não abordavam, né, ou quando abordavam, o faziam mais nos últimos capítulos. E final de ano nem sempre dava tempo de tratar, né, e de chegar ao final do livro, então o tema ficava bastante negligenciado, digamos. Um outro ponto era quanto à abordagem em si. Mesmo aparecendo uma ou outra menção ao continente africano, era sempre de forma muito superficial, muito generalizante, e que não correspondia às realidades, de fato, dos tantos países africanos que nós temos hoje. Você acredita que esse discurso da mídia sobre a África hoje, então, não corresponde a essa realidade? Olha, ainda não. Tá? A mídia ainda bate muito naquela tecla do africano sofrido, faminto. Isso é fato? É fato. Existe essa cena, ou existem essas tantas cenas? Existem. Agora, não se diz o porquê disso. É como se o africano fosse naturalmente pobre e faminto. Agora, existem outras facetas de África. Existe uma África industrializada, existe uma África altamente empresarial, com muita circulação financeira. E qual deve ser, então, a abordagem da disciplina de História da África em sala de aula? Primeiramente, né, digamos que nós tenhamos uma preparação geral do professorado. Tá? Nós vamos precisar considerar qual ou quais Áfricas nós queremos mostrar para os nossos alunos. Nós podemos pensar também que há um grande desafio nessa situação em relação ao professor, porque ele não recebeu, até então, formação adequada para ter, por exemplo, referências de livros. Né? Hoje nós já temos algumas publicações que subsidiam o trabalho desse professor, né? Mas até pouco tempo não. Então o professor não sabia nem por onde começar. Tá? Eu queria até aproveitar para dar alguns exemplos. Claro. Né? Por exemplo, uma dificuldade do professor em relação à educação infantil, ou até mesmo Fundamental 1. Como é que eu vou trabalhar África e situações afro-brasileiras com meu aluno? Eu não conheço nada. Né? Um exemplo é este, aqui, África para Crianças, que é um material todo de colorir, né? Ele é todo lúdico, e aí a criança aprende referências históricas, culturais, tem geografia, tem tudo. Tá? Tem literatura também. Então, um material que tem várias situações, tem esporte, tem ecologia, vários temas ao mesmo tempo e pautados exclusivamente em África. Tá? Nós temos, para alunos mais em nível escolar mais avançado, tipo ensino médio ou mesmo a educação superior, né? Este aqui, por exemplo, publicado recentemente e lançado aqui em Belo Horizonte, já foi lançado no Rio de Janeiro e também na Guiné-Bissau, tá? De uma autora guineense chamada Odete Semedo. É um livro de poemas, tá? E à medida que o leitor vai percorrendo o livro, ele aprende história. Ele aprende especificidades da cultura guineense. Professora, obrigada pela sua participação aqui no programa. Se quiser fazer alguma consideração final também. Na verdade, eu gostaria de fechar, né, dando algumas dicas ao telespectador. Claro. Tá? Uma delas, por exemplo, é de que as pessoas procurem assistir a programas como este. Né? Com alguma frequência, a mídia tem feito veicular, né, falas de especialistas, de pessoas que têm alguma trajetória na área. Né? Há muitas produções culturais hoje, em nível de teatro, de dança, de música, que têm apresentado outras referências a partir das culturas africanas. Né? E o principal, que as pessoas procurem o universo da educação. Porque a educação é a nossa grande base, né? A escola é a principal referência mesmo, e nós que estamos nas escolas, como professores, né, estaremos sempre à disposição, inclusive para poder sinalizar algumas possibilidades em relação ao tratamento que nós consideramos mais avançado e de melhor qualidade para a nossa vivência social em termos das relações étnico-raciais. Dia 30 de maio começa o Consimpro,
Congresso do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Temas como o mundo do trabalho em transformação e os efeitos da reestruturação produtiva fazem parte da programação. Conheça agora os convidados para os 3 dias de evento. Uso de novas tecnologias e reformulação curricular. Temas que serão debatidos no 10º Consimpro, Congresso do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. O Congresso da nossa entidade é a instância máxima política, onde nós vamos definir os rumos da nossa categoria, da nossa política, e, portanto, é extremamente necessário, porque é no Congresso que nós vamos estabelecer não só os laços entre o sindicato e os professores, mas, fundamentalmente, traçar as políticas que vamos desenvolver a partir do nosso Congresso e, portanto, em conjunto com a nossa categoria. Os efeitos da reestruturação produtiva e a legislação trabalhista também fazem parte da programação. Nossos salários, as condições de vida, as nossas condições de contratação. O que nós temos visto é que, contraditoriamente, a expansão do ensino privado, que nós vimos observando no último período, na mesma condição que vai sendo expandido o ensino privado, vai aumentando o problema do desrespeito e do descumprimento da nossa convenção coletiva e do direito do trabalho. O evento começa na sexta-feira, dia 30 de maio. A abertura é às 19h30, com o presidente do Simprominas, Gilson Reis. A conferência de abertura é Mundo do Trabalho em Transformação e os Desafios da Profissão Docente, com a professora Lucília Machado, da UNA, Minas Gerais. A coordenadora será Marilda Silva, diretora do Simprominas. No sábado, às 9h, o senador Inácio Arruda comanda o debate Desenvolvimento Nacional e Valorização do Trabalho, ao lado do coordenador Nilton Pereira de Souza, diretor do Simprominas. Às 14h começam as oficinas temáticas. No domingo, o Consimpro também começa cedo. O primeiro debate é às 9h, com o jornalista Altamiro Borges e o professor José Dari Krain, da Unicamp, São Paulo. O coordenador será Gilson Reis, presidente do Simprominas. O Consimpro desse ano termina às 11h30 do dia 1º de junho, com o lançamento da campanha de valorização do trabalho docente. Esperamos, professor e professora, vocês no nosso congresso, um congresso que já é vitorioso pelo tema e pela nossa capacidade de mobilização do conjunto da categoria. As inscrições para o congresso podem ser feitas pela internet. Informações e inscrições no portal do Simprominas. E a Praça Negrão de Lima, na Floresta, foi palco de um concerto dedicado às mães. A apresentação foi na última quinta-feira e atraiu famílias inteiras. A Orquestra de Câmara, formada por músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, apresentou vários clássicos da música erudita. O público aplaudiu de pé. O espetáculo faz parte da luta para manter a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais pública. Em 2006, o governo do estado tentou transferir a orquestra para a iniciativa privada. Dividiu a nossa orquestra. Nossa orquestra hoje está pela metade, porque o CIP levou para lá mais de quase a metade. Então a gente não entende esse movimento que foi criado, assim, a toque de caixa, de se fazer uma orquestra de mais de 30 anos, para fazer uma orquestra em 2 meses. Com qual interesse, qual é a mente que a pessoa pensa num absurdo desse? Os músicos não são contrários à reestruturação da orquestra, mas defendem mais transparência e democracia no processo. Participe você também do nosso programa pelo e-mail comunicação@simprominas.org.br. Outras informações em nosso portal www.simprominas.org.br. Para você um ótimo domingo e até a semana que vem.